A dinâmica do mercado de investimentos em ações requer que todos os nossos sentidos estejam aguçados. Seja para, de repente, ver o que está sendo consumido, para ouvir o que as pessoas estão falando ao nosso redor, para falar com gente que sabe mais do que nós, para tocar nos meios, ou claro, rolar para cima os meios de informações, por exemplo, como tablets, como livros, como celulares e como de repente um cão perdigueiro, literalmente, você vai farejando as oportunidades de investimentos que são seguras e também são lucrativas. E o melhor, nós não precisamos esperar nada nem ninguém para isso. A gente depende única e exclusivamente de nós ultimamente, justamente para quê? Para estudar, para aprender e, claro, é a nossa força de vontade que vai nos empurrar para frente. E nessa caminhada nós vamos fazendo os devidos contatos e aprimorando os nossos conhecimentos. Nós já estamos praticamente no final de 2021, falta só um terço para o ano acabar. E tem muita coisa que lá atrás, de repente, em janeiro, a gente se propôs a fazer. A pergunta é, será que a gente já está colocando no mínimo em prática tudo isso? Veja que não adianta a gente culpar pandemia, governo, vacina. Isso, se a gente fizer, não vai mudar nada da nossa realidade. O que a gente precisa mesmo é só olhar para frente e seguir. O caminho da riqueza só descobre quem não desiste. E como eu sei que você é uma dessas pessoas, agora é um momento perfeito para avaliar o campo de jogo e começar a preparar as bases, então, para a sua estratégia de investimento no futuro. Mas a pergunta de todos que estão começando, e até quem já investe, mas às vezes está meio travado no momento, é por onde começar. Ou recomeçar. Ou, de repente, seguir em frente. Como se faz isso? Por isso que hoje eu vou falar para você das oportunidades que 5 setores norte-americanos estão te oferecendo. E se você souber aproveitar, eu tenho certeza que isso irá trazer mais para perto a tua aposentadoria ou liberdade financeira, como você preferir. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago algum conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas americanas e, claro, lucrar em dólar. Se esse é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Para te ajudar, eu não vou usar nos exemplos desse vídeo ações específicas, mas ETFs. Isso porque eles são mais abrangentes, já que dentro de cada um deles existem várias empresas e se tornam o reflexo não de uma companhia em específico, mas revela, claro, o movimento do setor que eu vou falar. O que é mais fiel quando pensamos em resultados macros. Até porque cada um desses ETFs contém empresas grandes e relevantes que funcionam como um parâmetro de medição do desempenho do setor. E então a gente consegue aqui ter uma ideia mais abrangente, obviamente, de onde investir efetivamente. Lembrando, claro, que nenhum desses ETFs é necessariamente uma indicação de compra, mas são exemplos que podem ser interessantes à medida que você faça suas próprias pesquisas e que veja que de repente se encaixa ou não no seu portfólio. Até porque ninguém deveria investir somente baseado na opinião dos outros. Olha, veja que algumas ações são bastante vulneráveis a recessões e desacelerações econômicas, enquanto outras estão bem posicionadas para gerar lucros em qualquer clima econômico. Então, elas vão se tornando relativamente à prova de recessão nesse caso. Por isso que o fato da economia passar por períodos de alta e de baixa é algo bastante comum e se refere ao conceito de ciclicidade. E uma ação cíclica é aquela que o negócio por trás dela segue o ciclo econômico de expansão e de recessão. E isso significa que os negócios cíclicos têm um bom desempenho durante as expansões econômicas, mas normalmente experimentam uma queda significativa nas vendas e nos lucros também, claro, por óbvio, durante as recessões e outros tempos econômicos às vezes que são um pouco mais desafiadores. Nós vimos essa ciclicidade na prática em muitas áreas do mercado de ações durante o ano de 2020, porque foi, claro, o período da pandemia, onde aquelas ações economicamente mais sensíveis, elas caíram inicialmente à medida que a economia se contraiu, mas se recuperaram também quando a economia começou a se levantar e se reabrir, em parte graças aos programas de incentivo dos governos e às baixas taxas de juros. Uma coisa é certa, cada recessão e desaceleração econômica impacta de modo diferente os diversos setores da economia. No caso do ano passado, os bancos e varejo sofreram mais por conta do fechamento das lojas e dos juros baixos que os governos tentaram manter.
Mas do outro lado, com a pandemia obrigando as pessoas a ficarem em casa, as ações de tecnologia tiveram um desempenho incrivelmente bom, porque muitas empresas de tecnologia não foram afetadas, ou melhor, até se beneficiaram com as circunstâncias. Então, no mundo ideal dos investimentos, a melhor estratégia de investimento seria comprar ações cíclicas no início de uma expansão econômica e depois vendê-las pouco antes do início de uma recessão. Só que vivemos não no mundo ideal, mas no mundo real. E tentar então prever o momento de uma futura recessão ou expansão é uma batalha já perdida. Sendo mais inteligente, possuir então uma combinação de ações cíclicas e defensivas em seu portfólio. Porque daí sim você vai estar muito bem posicionado para prosperar quando a economia estiver crescendo, mas também tem alguma proteção quando de repente acontece, claro, alguns problemas e a economia venha a se contrair. Veja que embora os desempenhos individuais das ações variem, cada setor tem certas características que podem torná-lo um bom setor. Um setor, de repente, ok, ou talvez um mau investimento em momentos diferentes. Mas com a reabertura da economia, juntamente com as pessoas sendo vacinadas, os setores cíclicos devem apresentar um grande crescimento. Por isso que eu vou trazer todo tipo de exemplo, desde os melhores setores em termos de crescimento até aqueles que não estão tão bem. Mas lembrando sempre que não é porque uma ação está com preços altos que não vai continuar subindo. E ainda não é porque uma ação está caindo que não vale a pena investir. Seu olhar deve ser sempre crítico e aberto às oportunidades que o mercado apresenta, justamente seja pela volatilidade, bem como pela ciclicidade que a gente está falando aqui. E para começar, vamos ver o setor de energia. Ele foi o que apresentou melhor desempenho em 2005, 2007 e 2016, mas teve um desempenho em geral menor nos últimos 15 anos. E claro, o ano de 2020 marcou o terceiro ano consecutivo em que a energia foi o setor de pior desempenho, sendo que as ações trouxeram um retorno de 59% quando a gente analisa um fundo chamado XLE, levando em conta o período de 2005 a 2020, bem menor que os 328% do mercado que ele entregou esse fundo em 2005, por exemplo. Isso porque o fornecimento de petróleo e gás continuou alto, mas levando a lei da oferta e procura ao pé da letra, por exemplo, uma vez que a demanda caiu, o setor viu seus preços despencarem. Se a gente olhar no longo prazo, as energias renováveis, como a solar, diminuíram de custo muito e as preocupações ambientais estão cada vez mais se intensificando, levando o setor a uma necessidade urgente de buscar alternativas. Claro que os preços reduzidos das ações também abriram caminho para oportunidades. E para aqueles investidores dispostos, de repente, a aceitar um pouco mais de risco, já que o setor de energia pode ser um ótimo lugar para encontrar empresas de valor, talvez seja importante considerar investir nesse setor. Claro que eu falo de risco porque você considera o fato de que ele está subindo e descendo e com essa perspectiva futura e de não tão muitos anos para frente, de mudança em termos de matriz energética, eu diria para você que aproveitar os picos vale muito a pena, mas tem que estar muito atento de repente para momentos que você percebe que já teve bons ganhos e você pode capitalizar e investir em outros setores. Então tudo vai de analisar a carteira e rebalancear a sua carteira de tempo em tempo. Agora vamos dar uma olhada então no setor chamado industrial, que produziu um retorno total de mais de 300% desde 2005. Como a gente pode ver no ETF XLI, ele superou o mercado em 5 dos 16 anos desde 2005. E diferente de 2008, quando caiu quase tanto quanto o mercado, os seus piores 3 anos produziram retornos totais de 13% negativo, 4% negativo e 1% negativo. Agora ele já se recuperou. Mas veja, ele é bem atraente porque tende a pagar dividendos generosos e podem ser menos voláteis do que os outros setores que também pagam dividendos. Por exemplo, energia é um, materiais e também o setor financeiro. Agora, o compromisso do Federal Reserve de manter as taxas de juro de curto prazo baixas, pelo menos é o que especula até 2023, a gente não sabe se vai conseguir, né? Mas como esse objetivo, claro, tem o foco de aumentar os gastos após a pandemia. Então beneficia qualquer empresa que busque acesso a capital barato,
por exemplo, as indústrias de tecnologia, consumo discricionário e, claro, industrial está nesse contexto também. E como talvez você não saiba exatamente o que é e nem o que faz, o próximo setor é justamente... Mas antes de falar dele, eu preciso dizer que se esse vídeo está de alguma forma te ajudando, aproveita, dá um like nele e também envia para mais alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Isso ajuda o canal a crescer e eu posso trazer ainda mais material útil para você. Olha só, voltando ao tema, o setor da vez é o discricionário. Isto. E aqui as empresas de consumo discricionário, elas são cíclicas, porque tendem a ter vendas mais altas durante os bons tempos econômicos, mas podem ser reduzidas durante os declínios econômicos. Mas veja que as principais empresas de consumo discricionário, como Amazon, Nike, Starbucks, elas continuam crescendo, por incrível que pareça, e revelam ainda características à prova de recessão graças à forte fidelidade dos clientes. De repente até você é um dos clientes dessas empresas. E que se revela justamente o quê? Essa fidelidade no crescimento das vendas e da lucratividade dessas empresas. O ponto aqui a ser observado é que o retorno total de mais de 500% nos últimos 16 anos, como mostra o ETF XLY, ele fez toda a diferença para que se mantivesse então o crescimento e a lucratividade do setor. E em comparação com outros setores, como o de serviços, entretenimento e viagens, os gastos discricionários em bens como carros e roupas, eles aumentaram durante a pandemia, porque as pessoas não sabem mais em que gastar o dinheiro extra, eu diria. Então, durante o auge da pandemia, no segundo trimestre, por exemplo, os gastos com bens duráveis, eles caíram menos de 1%. E os gastos com bens não duráveis, eles caíram 4%. Mas os serviços caíram 13%. Então, já no terceiro trimestre de 2020, os bens duráveis recuperaram 16% e os bens não duráveis aumentaram mais de 6%, colocando ambas as métricas em um nível mais alto do que no início do ano. E isso nos mostra que a pandemia está levando os americanos a gastar dinheiro em coisas, não em experiências, ajudando então a impulsionar o setor em 30% só em 2020. Mas agora, se o seu caso é a preocupação com uma recessão, ou no mínimo se proteger um pouco, o que faz bem a toda a carteira de investimento, claro, o próximo setor é o setor chamado produtos básicos de consumo, ou seja, Consumer Staple. Esse grupo, ele faz toda a diferença numa carteira para manter a proteção e a estabilidade. É indiscutivelmente o setor mais à prova de recessão do mercado. Só para você ter uma ideia, a entrega aos investidores nos últimos 16 anos foi de mais de 3 vezes de crescimento, como mostra o ETF XLP. Talvez você pense que outros setores cresceram mais. Então daí você pergunta, mas e o que é de tão interessante nesse setor então? Simples, a segurança do investimento. Já que as empresas de produtos básicos de consumo obtêm uma demanda consistente por seus produtos, apesar de qualquer ciclo de mercado. Isso é muito importante você levar em consideração. E só para você ter uma ideia, esse setor é onde estão alocadas empresas como Walmart, Procter & Gamble, Coca-Cola. Então você entendeu? Nenhuma dessas empresas vai a lugar nenhum, são grandes, são gigantes já. Só como referência histórica, durante a crise financeira de 2008, os produtos básicos de consumo superaram todos os outros 10 setores e o mercado em geral, inclusive. E veja que aqui não há economia em investimentos para crescer e nem pagamento de dividendos. E ainda as empresas de consumo básico também se beneficiam de uma economia em crescimento. Portanto, apesar de sua reputação de baixo crescimento, ela é muito comum assim, porque as empresas já são gigantes, então não existe uma explosão de crescimento. Porque, claro, fica muito mais difícil uma gigante como uma Procter & Gamble ou um Walmart, de repente, dobrar. Na verdade, essa possibilidade, eu diria, não vou dizer que é impossível, mas ela é remota. Então, a explosão de crescimento não é algo esperado delas. O setor de bens de consumo básico é um dos apenas 4 setores que superou o mercado desde 2005. E para você saber, e aqui fica, hashtag fica a dica, os outros 3 setores são tecnologia, consumo discricionário e saúde. E é óbvio que eu não deixaria de fora dessa lista o setor de tecnologia,
que sem sombra de dúvida é o melhor de desempenho comparado com esses outros, já que o ETF XLK entregou ao investidor um retorno de quase 800%, isso mesmo nos últimos 16 anos. Mas isso é fácil de entender, já que as cinco maiores empresas com ações negociadas nos Estados Unidos por capitalização de mercado, elas são, bom, você claro que já ouviu falar, Apple, Microsoft, Taiwan Semiconductor, Nvidia e Adobe. Olha só, olha que grupo, né, gigantesco. As ações de tecnologia mais do que dobraram nos últimos 2 anos, tornando esse setor, então, o de melhor desempenho desde 2019. Mas veja que antes de 2017, a tecnologia tinha um desempenho médio e frequentemente ele também era superado por bens de consumo discricionários, industriais, serviços de comunicação e outros setores ainda. Por isso que a gente deve estar atento às tendências e ao fato lógico é que está na nossa cara. Veja, os tempos mudam e junto o valor das empresas. Assim, as ações de tecnologia continuam a dominar as manchetes e recompensar os investidores com alguns dos melhores retornos, maiores crescimentos e a maioria das mudanças de paradigma do século. Mas veja, que nem eu estou falando, presta atenção, porque não é só esse setor e não só são esses setores. Ao todo, a economia americana são 11 setores. Eu trouxe aqui 5 só para você ter uma ideia que realmente, se você diversificar seus investimentos só nesses 5, você com certeza vai ter bons retornos, grandes rendimentos. Tá? Então, claro que são também caracterizadas essas empresas, por exemplo, de tecnologia, né, por um alto crescimento, mas com um risco agregado a esse crescimento. Sempre. Não tem almoço de graça, já deve ter ouvido isso. E atualmente as ações de tecnologia estão em algumas de suas avaliações mais altas da história, inclusive. Mas não é porque elas estão aparentemente caras que vão continuar se valorizando. Ou, de repente, não vão se valorizar. Não tem como saber. Então o ponto-chave é você analisar a tua proposta de investimento, como que a tua carteira se move, quais são seus objetivos de futuro e investir. Afinal de contas, você de repente está pensando no longo prazo. E no longo prazo, essas grandes empresas vão continuar crescendo porque esse é o propósito delas. Crescerem, se valorizarem. Então algumas dessas ações podem ser boas opções para investidores agressivos, muitas vezes, porque a tecnologia ela também tende a oscilar bastante. Mas para aqueles que querem um pouco de emoção, veja, vale a pena diminuir talvez, só rebalancear a sua carteira com a quantidade desse tipo de tecnologia na sua carteira. É a diferença às vezes de um agressivo para alguém mais conservador. Mas sempre então busque a ideia de equilíbrio no teu portfólio. Mas aqui você pode pensar, mas e como eu faço para escolher qual setor investir? Veja que a gente não sabe exatamente quais os setores líderes lá no futuro. Mas a gente pode ter uma ideia, eu diria até que forte, possivelmente. E uma carteira, de repente, de investimento saudável, ela nunca fica também adstrita a um setor apenas. Olha só, tá? Por isso que eu trouxe 5 ideias que, faça chuva ou faça sol, a gente vai ver entre nós, com certeza absoluta, nas próximas décadas e entregando ainda muito bons retornos. Mas alguns com mais segurança que outros. Sempre considere isso na hora de investir. Você tem que entender qual é o seu sentimento com relação ao setor e às ações que você está comprando. Por isso que tecnologia, os bens de consumo discricionário, industriais e serviços de comunicação apresentam um bom desempenho, mas alguns estão com altas avaliações. Já o setor, por exemplo, de bens de consumos básicos parece ter a melhor combinação de risco e recompensa. Observe que os produtos básicos de consumo provavelmente terão desempenho superior ao de um mercado em baixa. E tendo em vista o mercado de ações estar em recorde histórico, parece melhor agir com cautela, sem perder de vista que um ambiente de taxas de juros baixas e estímulos econômicos podem resultar em cada vez mais crescimento do valor das ações. Então, manter algum dinheiro em caixa vai sempre te permitir aproveitar as vantagens dos preços com desconto nos momentos de queda do mercado, onde poderia servir para, de repente, comprar ações de empresas com perspectivas atraentes de longo prazo em setores diferentes, gerando então maior equilíbrio nos seus investimentos. Agora, depois de tudo isso, então me conta nos comentários qual é a tua estratégia de setores para investir. E também já dá um like no vídeo e envia para mais uma pessoa. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!